Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre um assunto muito importante em bancos de dados, que é a normalização. Bom, para que nós fazemos a normalização de um banco de dados? Esse processo é realizado para resolver ou minimizar problemas de redundância ou inconsistência de dados. No caso aqui, a gente tenta minimizar o máximo de dados repetidos e tentar remover todos aqueles dados que não são para ficar armazenados dentro desse banco de dados. E quando que esse processo deve ser realizado? Principalmente em sistemas antigos que possuem poucas tabelas, mas também nos sistemas novos a gente deve verificar se o modelo está normalizado. Se eu faço uma boa transformação do diagrama de entidade e relacionamento para o modelo relacional, essa normalização é até feita de forma automática, mas ainda assim nós devemos verificar se esse modelo está bem normalizado. Então, nesse desenho aqui, nós temos a representação de uma tabela que não está normalizada. Aqui nós temos o código do pedido, o valor do pedido e a data do pedido, e o telefone de contato de uma pessoa que fez o pedido. E aqui nós temos os produtos que esse pedido contém. Então aqui nós temos uma informação dentro da outra, né? Nós temos aqui informação de um pedido, nós temos os contatos telefônicos de uma pessoa que fez esse pedido e temos os produtos que foram solicitados em cada um desses pedidos, de forma muito misturada, né, as informações aqui. Então, para realizar o processo de normalização, nós podemos fazer o que chamamos de engenharia reversa, que consiste de pegar a tabela dos dados armazenados e obter o modelo conceitual a partir desses dados já armazenados. E depois a gente vai eliminar as redundâncias que foram identificadas dentro desse modelo. Então, o processo de normalização ele consiste de um conjunto de regras denominadas formas normais, e na literatura de bancos de dados nós encontramos 6 formas normais. A primeira, a segunda, a terceira forma normal, que são as mais importantes, que nós vamos trabalhar aqui, a quarta, quinta e a sexta, que é a chamada Boyce Code, que alguns autores consideram que é uma forma específica da terceira forma normal. Então, como que inicia esse processo de normalização? Primeira coisa aqui, nós visualizamos os dados que nós temos em tabela. Então, vamos dizer que esses dados aqui são os dados armazenados e nós vamos começar a capturar as informações que tem dentro dessa tabela. Então, é escrita aqui, ó, TB pedido, que é a tabela de pedido, nós vamos ter código, valor, data do pedido, telefone de contato, que aqui é representado entre esses parênteses, porque significa que eu posso ter mais de um telefone para cada pessoa que fez um determinado pedido. Então, agora eu tenho as representações também dos produtos que vão ser armazenados, que aqui também estão entre parênteses, justamente para representar também que eu posso armazenar mais de um produto para cada pedido que eu vou fazer para essa loja, para essa empresa que for. A primeira forma normal. A tabela está na primeira forma normal se os seus atributos forem atômicos. Isso significa que não serão permitidos atributos compostos ou multivalorados. Então, a primeira pergunta aqui, a tabela pedido está na primeira forma normal? Se a gente for perceber aqui, nós temos campos multivalorados, no caso nós vimos aqui telefone de contato, né? Não podemos fazer isso, e assim também produto, ele é um conjunto de dados que também não pode ficar desta forma. Então, nós temos que fazer uma transformação desse modelo para a primeira forma normal.
Então, o que é necessário para deixar a tabela na primeira forma normal? Então, nós vamos decompor os atributos compostos e transformá-los em atributos simples. Nós vamos criar uma tabela para cada atributo multivalorado. No caso, nós vimos ali, era telefone e produtos, e cada nova tabela irá conter o atributo multivalorado mais a chave primária da tabela inicial, que passa como chave estrangeira. E a chave primária da nova tabela será composta. No caso aqui, nós temos aquela tabela pedido normalizada na primeira forma normal. Então, pedido, que era um conjunto grande de informações, nós vamos ter aqui agora a tabela do pedido, com o código do pedido, valor do pedido, data do pedido. O telefone ele vai ser desmembrado aqui, justamente porque cada cliente pode ter mais de um telefone. Eu não posso ter campos que armazenam atributos multivalorados. Então, nesse caso, a gente cria uma nova tabela. Nós pegamos o código do pedido como chave estrangeira aqui. E nós colocamos também o telefone de contato para fazer parte agora de uma chave primária composta por esses dois campos. E aqui embaixo nós fazemos a referência do código do pedido, que é da tabela pedido, como chave estrangeira. Então, essa aqui é uma normalização na primeira forma normal, que é algo muito comum. Então, todo campo que tiver armazenamento de dois valores, nós temos que desmembrar. Isso é uma regra simples. Assim como nós vimos aqui, ó, que tem lá vários produtos que podem ser cadastrados também. Então, nesse caso, foi criado uma nova tabela produto pedido, que tem aqui agora o código do pedido, que é a tabela base, mais o código do produto, junto com o nome do produto, o valor unitário, a quantidade e o valor pago produto, que seriam todas aquelas informações que nós tínhamos naquela tabela de representação dos produtos. E nós temos a referência aqui do código do pedido, da tabela pedido, que é a chave estrangeira que nós temos aqui nessa tabela. E a chave primária é composta pelo código do pedido e o código do produto. Aqui nós temos a representação em tabelas da primeira forma normal, onde tem aqui o código do pedido, valor do pedido e data do pedido. São os mesmos dados daquela tabela inicial que nós visualizamos. Aqui são os telefones dos contatos. No caso aqui, cada cliente tem dois telefones. Então aqui, ó, 100 e 100, o número do telefone, mais um outro número de telefone. Vocês visualizam aqui que nós temos a representação de duas linhas. Essas duas linhas são importantes porque fala que a gente não está armazenando dois telefones em um campo só. Então, isso aqui é extremamente importante para uma normalização bem feita. E nós temos aqui a tabela do produto de pedido, que fica já bem organizada também, com o código do pedido, o código do produto e cada um em sua linha também. Então, nós temos aqui a segunda forma normal, que é aplicável em tabelas que possuem chave primária composta e que, além disso, tenham outros atributos que não façam parte da chave primária. Nesse exemplo, nós temos um caso, só que nós temos que analisar o seguinte: uma tabela que está na segunda forma normal e ela, se estiver na primeira forma normal e todo atributo não participante da chave primária, deve ter dependência funcional total em relação à chave primária. Mas como é que funciona isso? Parece que é um pouco complicado, mas não é. Para que uma dependência funcional seja total, o atributo não chave deve depender de toda a chave primária composta. Vamos um exemplo aqui. A tabela produto pedido, o atributo quantidade representa a quantidade de um produto que foi solicitado em pedido. Nesse caso, o atributo tanto depende como código do produto quanto do atributo código do pedido. Então, se a gente for olhar aqui, ó, quantidade, esse campo que a gente tem aqui,
ele depende de quem? Ele depende do código do produto e também depende do código do pedido, porque essa quantidade relaciona diretamente com o pedido e essa quantidade relaciona diretamente também com o produto. Agora, num outro caso aqui, que a gente pode citar, que é uma dependência funcional parcial, que depende, no caso, quando depende apenas de parte da chave primária, aí nós não vamos colocar esse atributo na segunda forma normal. Então, por exemplo, o nome do produto. Se a gente for olhar aqui, esse campo aqui, nome do produto, ele depende diretamente do código do produto, certo? Mas ele não depende diretamente do código do pedido, porque tanto faz. Ele já tem uma informação aqui do número do produto, ou seja, o código do produto para mim é mais importante. Então, nome do produto não depende diretamente do código do pedido para existir. Então, nesse caso, a gente remove essas informações para evitar redundância. Então, no caso, a gente armazena essas informações em uma tabela separada. Então, para deixar a tabela na segunda forma normal, é necessário que nós repitamos as tabelas com a chave primária simples, pois já estão na primeira forma normal. A gente repete as tabelas com chave primária compostas, mas que não tenham nenhum outro atributo que não são participantes da chave primária. E para cada tabela que tiver na chave primária composta e pelo menos um atributo que não faz parte da chave primária, deve-se criar uma nova tabela com esses atributos que não tem essa dependência funcional total. Então, neste caso, nós vamos ter uma nova tabela que seria a tabela de produtos. Então, nesse caso aqui, a gente repete pedido, né? Repete aqui também o telefone. E aqui no caso de produto pedido, nós vamos remover o nome do produto e o valor unitário do produto e colocar em uma nova tabela. Essa nova tabela vai ter o código do produto, o nome do produto e o valor unitário. E nesse caso aqui, agora o código do produto vai passar a ser uma chave estrangeira dentro dessa tabela produto pedido. Então, essa é a representação desse modelo em tabelas com os dados armazenados. Temos aqui a tabela do pedido, a tabela telefone contato pedido, a tabela do produto pedido, que ela foi transformada. Nós removemos aqui os campos nome do produto e valor unitário, que eles não dependiam diretamente do código do pedido e somente do código do produto. Então, nós criamos uma nova tabela com o código do produto, o nome do produto e o valor unitário. E aqui nós fazemos agora uma referência do código do produto para esse código do produto aqui. Então, aqui é uma chave primária e aqui é uma chave estrangeira. Nós temos a representação aqui da tabela do produto que nós criamos nessa transformação. E a terceira forma normal. Essa terceira forma normal, não necessariamente que ela aconteceu nesse exemplo que a gente acabou de ver, mas nós vamos dar um outro exemplo aqui para a gente visualizar essa condição. Então, uma tabela está na terceira forma normal se estiver na segunda forma normal e não possuir dependências transitivas. A dependência transitiva ocorre quando existe um atributo que não é chave nem faz parte da chave, mas que identifica outros atributos, ou seja, existe um atributo que não é chave, mas que depende de outro atributo que não é chave. Então, nesse exemplo aqui, nós vemos a seguinte informação. Nós temos aqui tabela departamento, código do departamento e nome do departamento. Legal, se a gente for ver aqui, código do departamento é uma chave e nome do departamento é uma informação. Então, diretamente esse campo depende desse aqui. Agora nós temos aqui o código do gerente, que não é chave, e nós temos o nome do gerente. E
pelo visto aqui, o que? Nome do gerente depende diretamente do código do gerente. Mas nesse caso, o que a gente vê aqui é uma dependência transitiva, porque esse campo código do gerente não é uma chave. Então, qual é a solução que nós temos aqui? Então, nós precisamos criar uma nova entidade com o código do gerente e nome do gerente para fazer essa formação. Então, esse código do gerente realmente precisa se tornar uma chave primária. Então, neste caso aqui, vai ser feita essa seguinte transformação. Nós temos código do gerente, que vai passar a ser incluído aqui como chave estrangeira na tabela departamento, e a chave primária vai ser aqui, ó, numa outra tabela, tabela gerente departamento, com código do gerente e nome do gerente. Então, aqui nós vemos que tem uma transformação desse modelo, né? Então, essa foi uma dependência transitiva que nós retiramos. Então, nesse caso aí, são as 3 primeiras formas normais, que são as ditas mais importantes, que normalmente a gente tem que verificar se os modelos que nós criamos, eles fazem essa observação, se está na primeira, segunda ou terceira forma normal. Mas, como eu disse no início, se eu fiz uma boa transformação do meu diagrama de entidade e relacionamento para o modelo relacional, isso meio que acontece de forma automática. Mas para aqueles bancos de dados mais antigos, que às vezes a gente precisa fazer uma remodelagem, é sempre necessário a gente verificar todas essas formas normais para continuar a desenvolver nosso sistema, para não ter problemas futuros, né? Então, isso aí é uma dica realmente muito importante, a normalização. Pode parecer um conteúdo um pouco diferente assim no princípio, mas isso aqui é básico em banco de dados e realmente é muito importante. Então, um abraço para todos e vamos lá continuar com os nossos estudos. Até mais!